Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Eu sou o pastor Luiz Henrique de Almeida Silva, pastor Henrique. Antes morava em Imperatriz, Maranhão, agora moro em Americana, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, fazer uma palestra sobre escatologia, missões, visitação nos lares, missão nos lares, família, sobre EBO, sobre aí, escola bíblica dominical para professores, diretores, superintendentes, obreiros, junto aí, colocar também aqueles interessados, convidar outras igrejas, fazer um seminário, um congresso de EBD, então talvez queira fazer um seminário sobre dons do Espírito Santo, talvez queira fazer aí outra coisa, uma festa de mocidade, de circulação. Então, nos convide, nós estaremos aí com você. Se você desejar, nós podemos enviar apostilas, você tira cópias, e só com a venda de apostilas, vendendo 100 apostilas aí, você cobre toda a despesa em nos levar até aí. Neste primeiro trimestre de 2020, nós estamos estudando nas revistas da CPAD com o tema A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. E nós temos aí como comentarista da CPAD o pastor Cláudio Lô de Andrade. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 2, que tem como título A Criação de Eva, a Primeira Mulher. Então na lição passada nós vimos aí Adão, o primeiro homem. Lembrando que a semente da vida foi dada por Deus ao homem, que é a semente que vai produzir a vida. E essa semente, ela precisa de um local onde ela vai juntar-se com o óvulo. Então, na lição de hoje, a lição número 2, nós vamos ver aí a criação de Eva, a primeira mulher. Agora sim, formando então o primeiro casal, a primeira família. A partir daí vão surgir os filhos, e a ordem de Deus é crescei e multiplicai-vos, enchei toda a terra. E é interessante que na criação, nós vamos ver aí Deus dizendo sempre, quando ele criava alguma coisa, ele sempre dizia que era bom. Você pode ver Gênesis 1:10, diz, e viu Deus que era bom. Gênesis 1:12, e viu Deus que era bom. Gênesis 1:17, e viu Deus que era bom. Gênesis 1:21, e viu Deus que era bom. Gênesis 1:25, e viu Deus que era bom. Gênesis 1:31, e viu Deus que era bom. Quando chega em Gênesis 2:18, diz assim, não é bom que o homem esteja só. Então veja só que quando Deus vai criando tudo muito bom, mas quando ele cria o homem, vai dar nome aos animais, este homem vai sentir solidão. Ele vai ver que os animais cada um tem a sua companheira, cada macho tem a sua companheira fêmea. Ele não sabia que era plano de Deus exatamente que ele tivesse uma companheira. O mundo jamais seria povoado se tivesse só homens. Então, era preciso que este homem, Adão, possuísse uma esposa, que foi então Eva. Veja bem que Deus, quando vai criar o homem, diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então ali há uma reunião, vamos dizer assim, de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Tem muita gente que vê aí, como vê assim, a ação do Pai, vê o Espírito Santo que parava sobre a face do abismo, ele pensa que Jesus não está aí. Mas olha só, se você lê em Colossenses, se você lê aí em João, capítulo 1, você vai ver que sem Jesus nada do que foi feito se fez. Jesus é o verbo, então ele é a ação. Deus planeja, Deus Pai é aquele que planeja. Jesus é que vem executar o que o Pai planejou. E o Espírito Santo é que vem revelar o que o Pai planejou e que Jesus executou. E ele dá também o poder para isso ser realizado. Então é assim que funciona a Trindade.
Olha o que diz Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas claro que é isso impossível, né? Está bem claro aí que houve então um planejamento por parte do Pai, uma execução por parte do Filho, e aí uma revelação do poder foi dado pelo Espírito Santo para que tudo se realizasse. Então Deus falava, Jesus fazia, o Espírito Santo dava o poder e revelava isso que Jesus fazia. E a Bíblia diz bem claro que aí todo o objetivo, então, de toda essa criação, colocar o ser humano, e o ser humano precisava conhecer Jesus. Tudo foi feito por ele e para ele. Veja só, isso é muito importante, é feito para ele. Então, toda a importância que nós temos que dar para conhecer Deus, para sermos salvos, para sermos felizes e viver eternamente com Deus, tudo é preciso conhecer Jesus. Tudo se resume nisso. Mais importante, Jesus. E Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha só, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Veja só, sem Jesus, nada. Sem Jesus não tem salvação, sem Jesus não tem vida feliz, não tem vida eterna. Então Jesus aí é o centro, tudo foi criado por ele e para ele. Veja só que é muito importante entender isso. Veja que Jesus está sempre ligado à ação. Olha bem, o que diz a Bíblia? Jesus salva, ele cura, ele batiza no Espírito Santo, ele liberta. Olha só, tudo está ligado com a ação. E você vai encontrar no Evangelho Jesus cheio do Espírito Santo, Jesus conduzido pelo Espírito Santo. Então, quando Jesus estava aqui na Terra, ele sempre estava agindo, fazendo alguma coisa, e sempre o poder era usado, o poder do Espírito Santo que estava nele. Então você vai ver que sempre o Espírito Santo dá o poder para que alguma coisa seja realizada. E isso dentro de um plano que Deus estabeleceu para salvar o homem. Vamos então na lição número 2, a criação de Eva, a primeira mulher. Texto áureo. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Gênesis 2, 23. Então não foi bem aí uma poesia, né? Uma coisa assim muito romântica, mas foi o que Adão disse olhando para Eva. Então ele vê que ela foi tirada dele e ela então possui as características, né, dele. Agora ele tem uma companheira e nós vamos ver que a Bíblia ensina para nós, através de Pedro, que a mulher é a parte mais frágil, né? É o vaso mais fraco. Pedro fala sobre isso lá em 1 de Pedro 3,7, que diz: igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Deve haver um relacionamento do homem com a mulher, sempre lembrando, né, que o homem ele possui a força física maior do que a força física da mulher. Então deve ter esse entendimento, né, nunca haver aí uma medida de força, né, entre um e outro, uma medida de força física. Sempre lembrando que os dois foram criados por Deus. Vamos ver essa criação direta de Deus Pai, Filho e Espírito Santo ao criar o homem, coloca a semente da vida no homem, e a mulher foi criada a partir do homem. Então toda a raça humana partiu de Adão. E toda a raça humana precisou
da ação do homem e da mulher. Então o homem tem a semente, a mulher é que veio pegar essa semente e a vida se desenvolveu dentro da mulher. E assim a mulher é a mãe de todos os que nasceram na face da terra. Então o homem, o pai, a mulher, a mãe. Olha só, deste casal nasceu toda a raça humana. Então todos vieram de uma mesma origem, homem e mulher. Então agora Adão viu que tinha uma companheira com as características, né, de uma companheira para ele, diferente daquela que ele encontrou nos animais. A verdade prática diz, na criação divina, a mulher é tão importante quanto o homem. Ambos se completam e são igualmente importantes ao reino de Deus. Então veja que Deus criou o homem inteligentíssimo, deu nome a todos os animais, e dar nome não era só dar um nome, simplesmente. Sempre se dava o nome vinha o quê? Indicando a característica de cada animal. Então não é só dar nome. E vamos ver que Deus cria então a mulher com a capacidade também, inteligência, né, capacidade de pensar, de raciocinar, de decidir. Olha aí, o livre-arbítrio foi dado. E a mulher exerceu o livre-arbítrio, né? A ordem para não comer daquela árvore no meio do jardim, né, a árvore do conhecimento do bem e do mal, foi dada para Adão, antes de Eva ser criada. Mas ela sabia dessa ordem? Sabia. Porque quando a serpente vai falar com ela diz, Deus falou, foi desse jeito. Então ela sabia como Deus tinha falado. E tinha falado para Adão. Então, veja bem, ela foi enganada, Paulo diz isso, né, que ela foi enganada pela serpente, pelo diabo, mas caiu em transgressão, porque sabia que não deveria comer. Não foi dada uma ordem direta para ela. Mas ela sabia. Ela poderia perguntar para Adão, né, que era o seu esposo, se deveria, se poderia ou não. Mas ela tomou uma decisão própria, independente, provando que a mulher tem inteligência, né, tem poder de decisão, de fazer ou não alguma coisa, escolher ou não alguma coisa. Então ela escolheu fazer aquilo que era contrário ao que Deus disse para Adão. E ela oferece então ao seu esposo, Adão, e ele come sabendo que estava transgredindo uma ordem de Deus. Então Paulo diz, por um homem entrou o pecado no mundo. Veja bem. Então, através de Adão, por quê? Porque Adão tem a semente da vida. Ele é o responsável direto por desobedecer uma ordem que vinha de Deus para ele. Então ele não foi enganado, não foi ele que bateu papo com a serpente, né? Não, ele comeu porque quis comer, sabendo que estava transgredindo uma ordem direta de Deus para ele. Nós vamos estudar mais detalhes sobre isso, a entrada do pecado no mundo, né? Em várias lições nós temos aí explicando cada uma dessas coisas mais pontualmente. Então devemos saber que na criação de Deus a mulher é tão importante quanto o homem. Todos estão dentro de um plano de Deus. E é muito importante entender que os dois juntos se completam. Então, um sozinho não está completo. Precisa sempre que o homem ter a sua esposa para que haja uma completude aí, para que haja aí uma união, né? Serão ambos uma só carne. São esses dois juntos que, através da procriação, então vão habitar o planeta e encher o planeta obedecendo a ordem de Deus, que é a criação então dos filhos. Vamos à leitura bíblica em classe, que está aí em Gênesis 2, 18 a 25, que diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a
toda alma vivente, e isso foi o seu nome. Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher. Então veja que já era plano de Deus dar uma esposa a Adão. Então primeiro ele já vê que tem a necessidade. Depois, então, ele vai causar ao homem essa necessidade. Quando Deus manda Adão colocar o nome dos animais, então qual a intenção de Deus aí? Quando Adão olhasse os animais, veria que eles tinham seus pares, né? Tinha um macho e fêmea. E ele então perceberia que ele não tinha uma fêmea. Então ele passaria a ter a necessidade de uma fêmea. Então é que Deus vai fazer, vai criar então a sua fêmea, vai criar a mulher. E é assim que acontece, né? Quando nós temos a necessidade de alguma coisa, nós vamos pedir a Deus, nós vamos desejar isso, acreditar que Deus dá. E aí, sendo do plano de Deus para nós, olha aí, tudo que pedirdes segundo a sua vontade, né, a vontade de Deus, lembre-se disso, então ele nos concede, olha só. Então está dentro do plano dele. Quando nós temos esse desejo de uma coisa, estando dentro do plano de Deus, então ele vai nos conceder. Olha bem, ele quer evangelizar o mundo inteiro. Aí você fala assim: ô Senhor, eu quero evangelizar, eu quero o dom do Espírito Santo para me ganhar almas. Então ele vai fazer o quê? Ele vai capacitar, porque isso está dentro do plano dele. Por isso que a Bíblia diz: desejai as coisas que são de cima. Né? Olha só. Então é preciso um desejar que esteja dentro do plano de Deus. Então você vai orar, vai pedir, tudo que pedirdes, crendo, recebereis. Olha, sempre lembrando, dentro da vontade de Deus, do plano de Deus. Então ele vai conceder. É assim que funciona. Nesta lição, então, vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, a mulher no plano de Deus. Subtópico 1, a mulher já estava nos planos de Deus. Subtópico 2, a decisão de formar a mulher. Subtópico 3, a mulher é uma pessoa necessária. No tópico 2, nós vamos ver a criação da mulher. Subtópico 1, a primeira anestesia. Subtópico 2, a primeira cirurgia. Subtópico 3, a primeira engenharia genética. No tópico 3, nós vamos ver a missão da mulher. Subtópico 1, a missão de esposa. Subtópico 2, a missão de mãe. Subtópico 3, a missão como súdita do reino de Deus. Então nós vamos estudar aí sobre a mulher, então a primeira mulher, Eva, que Adão chama de varoa, e depois vai dar o nome mesmo, o nome de Eva. O primeiro nome que é dado, varoa, significando mãe de toda a raça humana. E Eva, não, aí já é um nome pessoal da pessoa mesmo, né? Aquela mulher, então o nome dela, Eva. Vamos então à introdução, que diz: nesta lição mostraremos o lugar da mulher na criação divina e no âmbito familiar. Antes de tudo, declaramos que ela é um ser diferencial e complementar, uma bênção indispensável à criação divina. O Senhor, formando-a a partir da costela de Adão, designou-a para ser, em relação ao homem, uma companhia idônea e sábia. Aos olhos de Deus, Eva era tão importante quanto Adão. Embora iguais, cada qual tinha uma missão específica a cumprir. Todavia, foi ao homem que Deus confiou a chefia do lar e o governo da igreja. Mas para que a missão do esposo e do pastor seja bem sucedida,
a participação de uma mulher virtuosa e cheia do Espírito Santo é imprescindível. Então temos que entender, a mulher não é igual ao homem, né? Então, são bem diferentes, na verdade. E quem casou já sabe disso, né? Então, são bem diferentes. Então, na maneira de perceber o mundo, né? Na maneira de agir, aí, quanto, por exemplo, a vaidade, quanto, por exemplo, a diferença do corpo, né? A maneira de fazer, por exemplo, um homem fazer uma coisa só de cada vez, a mulher já faz várias coisas ao mesmo tempo. Vamos ver que o homem, qualquer doença já o abate, né? Já a mulher, doente ou não, está trabalhando, está ativa. Então, são completamente diferentes e por isso mesmo se completam. E Paulo diz, então, que o homem não é nada sem a mulher, nem a mulher nada sem o homem. Os dois se completam, precisam um do outro. Agora, na importância no plano de Deus, então os dois são iguais. Deus precisa tanto do homem quanto da mulher para que o seu plano de salvação seja executado na terra. Quanto à salvação, são iguais. Quanto a receberem o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, dons, tudo isso são iguais, são para os dois. E existe um problema sério quanto a isso. Porque as mulheres estão devendo muito nessa área. Precisam as mulheres desenvolverem mais nessa área. De buscarem os dons do Espírito Santo, de ganharem almas, né? De trabalharem mais para a salvação das almas. Nós temos muitos pregadores, pouquíssimas pregadoras. Já vamos ver que quanto à oração, as mulheres são mais dadas à oração do que os homens. Veja só que coisa interessante. Então, é preciso haver uma ação maior das mulheres quanto à evangelização, quanto à pregação do Evangelho, quanto à ministração aí, né, dos ensinos, da pregação, aí pelas ruas, pelas casas. Por isso, esse trabalho de missão no lar, por exemplo, é um trabalho que aproveita muito essa predisposição da mulher em evangelizar, em falar do amor de Deus, em dar o testemunho, né, do que Deus faz e fez e vai fazer. Então é importante isso, esse trabalho é muito importante e deve ser feito por toda a igreja. Então, lembrando sempre que o homem deve, né, coabitar com a mulher, sabendo que ela é o vaso mais frágil. A mulher não tem a força física que tem o homem. Então, sempre o homem deve se lembrar disso. Vamos ao tópico 1, então, a mulher no plano de Deus. E nesse tópico nós temos aí os seguintes subtópicos. Subtópico 1, a mulher já estava nos planos de Deus. Subtópico 2, a decisão de formar a mulher. Subtópico 3, a mulher é uma pessoa necessária. A criação de Eva não foi um ato improvisado de Deus para contornar a solidão do homem. A mulher sempre esteve nos planos divinos. Sendo ela, pois, uma pessoa necessária, o Senhor decidiu racionalmente criá-la a partir de Adão. Então vamos ver que não é só porque Adão estava solitário, percebeu isso, nada disso. Não é só por causa disso que a mulher foi criada. Veja que Adão precisava da mulher. O homem precisa de uma companheira. Não é só um desejo sexual. A mulher não é um objeto sexual. Então ela vem para complementar, ela vem para ajudar, ela vem para administrar o lar, ela vem para ajudar na educação dos filhos, ela vem para ajudar o seu esposo, né? Quantas vezes ele vai ter a necessidade de uma companheira para falar, orientar, para dar aí quem sabe se não é uma luz em algum problema, ajudar a resolver, a direcionar. E nós sabemos que sempre um homem bem-sucedido é porque ele tem ao seu lado uma esposa que está ajudando, né? Que está fazendo de tudo para que esse homem seja feliz, porque ela sabe que o homem sendo feliz, ela também será feliz. O homem sendo bem-sucedido, ela também será bem-sucedida.
Então estará sempre aí fazendo com que esse homem se sinta bem, estará ajudando, né? Estará incentivando para que esse homem sempre cresça, porque ela terá o proveito toda vez que ele crescer. Tanto ela quanto seus filhos, sua casa, sua família. Então nós vemos que quando Deus vai criar o homem, né, ele mesmo vai lá e cria o homem. A mulher, ele cria, não é mais façamos, né, mas Deus vai e faz, a mulher cria a mulher a partir do homem, de um pedaço do homem, e não vai mais soprar como soprou ali, né, o espírito, a alma no homem. Porque a partir do homem agora é que todos terão, quando nascem, já o espírito e a alma. Então, quando Eva nasce, ela já nasce com o espírito e com a alma. Então, veja que a partir do primeiro homem, todos os seres humanos vão nascer já com o espírito e a alma. Porque Adão é o pai de toda a criação. Nele está a vida. Então, a partir daí, todos vão nascer já, quando são gerados, né? Então, já o espírito e a alma estão presentes. Subtópico 1, a mulher já estava nos planos de Deus. Quando no 6º dia da criação, Deus anunciou a criação do ser humano, tinha ele em mente tanto o homem quanto a mulher. Sem esta ou sem aquele, a humanidade seria impossível. Gênesis 1, 26. Então Deus deu ao homem o domínio sobre toda a criação e a responsabilidade de povoar a terra. Não existiria como o homem povoar a terra sem a sua esposa, sua mulher. E também não teria como o homem viver só, né, sem ter a sua companheira. Então os dois são importantíssimos. Um depende do outro, um precisa do outro. E nós temos que ver que não existe isso de machismo na Bíblia. E nem pode haver feminismo na Bíblia, né? Então, muito cuidado com isso, que às vezes as pessoas olham para a Bíblia e vão dizer que Deus é machista. Então, Deus tem um plano definido, nesse plano está incluído o homem, nesse plano está incluída a mulher. Cada um com a sua função e os dois se completando. Então, o machismo é quando a pessoa vai para um lado, né, só. Então, exalta o homem. E feminismo é quando a mulher exalta a mulher. Então, os dois estão errados. Estão fora aí do plano de Deus. Sempre deve haver o equilíbrio. Somente Adão não nasceu de uma mulher. Todos os outros seres humanos que nasceram na Terra nasceram descendentes, então, de um homem e de uma mulher. E veja que Jesus, para nascer na Terra, também nasceu de uma mulher. Veja bem, aí no caso de Jesus foi o quê? Foi uma ação do Espírito Santo no útero virgem de Maria. É o único que nasceu na Terra e que não era filho de um homem. Então Adão foi o único que não nasceu com a relação sexual entre o homem e a mulher, que não veio a partir de outro ser humano, e Jesus é o único que nasceu sem ter um pai físico, né? Sem ter a participação aí de um homem, sem nascer de um espermatozoide. A Eva não nasceu também numa relação sexual entre um homem e uma mulher, embora tenha vindo do homem. Subtópico 2, a decisão de formar a mulher. A formação de Eva foi um ato muito particular de amor e bondade de Deus Pai para com o homem. Afinal, Adão é designado na Bíblia como filho amado e querido de Deus, como está em Lucas 3,38. Ao contemplar a solidão e a tristeza do homem, declarou o Pai Celeste: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Gênesis 2,18. Na criação da espécie humana, homem e mulher, o verbo fazer é usado pela divindade na primeira pessoa do plural. Façamos. Gênesis 1,26. Trata-se de uma decisão formalmente colegiada.
Todavia, na formação de Eva, o Senhor usa o mesmo verbo, agora na primeira pessoa do singular, no tempo presente. Far-lhe-ei, realçando a iniciativa particular do Pai Celeste, sempre amoroso, solícito e atento às necessidades de seus filhos. Mateus 6,32. Então nós cremos que, aí quando Deus diz agora no singular, far-lhe-ei, na minha opinião, é a mesma coisa que acontece sempre, a participação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ao criar a mulher. Para mim, teve a participação do mesmo jeito. Porque nós sabemos que Deus planeja, o Filho executa, o Espírito Santo dá o poder e revela isso. Né? Então, nós cremos que tanto na criação do homem, teve a participação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quanto na criação da mulher. Então, a criação do homem é usado no plural, é uma reunião para se criar o homem. E agora, na hora de criar a mulher, não se usa mais o plural, porque quando fala-se Deus, está indicando Pai, Filho e Espírito Santo. Subtópico 3. A mulher é uma pessoa necessária. Se por um lado a mulher proveio do homem, por outro, todo homem, exceto Adão, provém da mulher. 1 Coríntios 11:12. Portanto, há entre ambos os sexos harmonia e perfeita completude. O livro de Cantares é o mais perfeito exemplo da amizade entre os cônjuges. Então, em 1 Coríntios 11:12, Paulo fala sobre isso. Né? Ele diz aí que a mulher provém do homem, mas também o homem provém da mulher. Então, a partir, é claro, do primeiro casal. E em 1 Coríntios, Paulo está falando de algumas diferenças, olha só. Ele diz que a mulher deve usar o cabelo comprido, que foi lhe dado no lugar do véu, e fala que o homem não deve usar cabelo comprido. Aí já vem a diferença, né? Sempre na Bíblia vai mostrar as diferenças. Não quanto à salvação, não quanto à recepção do Espírito Santo, não quanto a fazer a obra de Deus, né? Não quanto à eternidade com Deus, mas existem as diferenças que devem ser vistas e obedecidas. Nós vemos isso, por exemplo, na organização do lar. O homem é colocado como cabeça no lar, do mesmo jeito que Jesus é a cabeça da igreja. Então diz a palavra de Deus que o homem deve amar a sua esposa e diz que a sua esposa deve ser obediente ao seu marido. Veja só. Para haver um relacionamento, para haver comunhão, para haver felicidade, o segredo é só esse. O homem deseja que a sua esposa seja submissa e a esposa deseja que o seu marido a ame. Então, juntando essas duas coisas, vai dar tudo certo. Tópico 2, a criação da mulher. Subtópico 1, a primeira anestesia. Subtópico 2, a primeira cirurgia. Subtópico 3, a primeira engenharia genética. A formação da mulher foi um ato mais elaborado e complexo do que a criação do homem, pois envolveu o uso de uma anestesia natural, um procedimento cirúrgico. É evidente que aqui há uma comparação, né, com a medicina, a ciência e tal, na criação do homem e da mulher. Deus não fez aqui cirurgia nenhuma, né? Não houve aqui nada de genética, não houve nada disso aqui. Isso aqui tudo é um milagre de Deus, é uma ação direta de Deus, sem nada dessas coisas que os homens inventam ou fazem. Não houve cirurgia nenhuma também, né? É uma maneira, então, de explicar para que o ser humano entenda, usando uma linguagem médica, uma linguagem que é usada na medicina, né? na ciência, né? Na tecnologia, tudo bem. Mas não foi isso, né, que aconteceu. Nós sabemos bem disso. Quem está acostumado, por exemplo, a orar por milagres, né, é um segundo ali, aconteceu. Não tem nada de operação, não tem nada que a gente entende aqui, como é que é feito. Deus faz completamente diferente, tudo é um milagre ali, né, é instantâneo, tá? Então não houve anestesia, nada disso. É a ação direta de Deus e pronto. Você pode ver, por exemplo, quantas vezes a gente vai orar pela pessoa, né, e a pessoa cai no chão. Fica ali
sabe nada, não percebe nada. Ali naquela hora a pessoa não sabe o que é dor, não sabe o que é o mundo, não sabe nada. Então é uma ação de Deus, não tem nada a ver com anestesia, nada a ver com essas coisas. Né? Quando a pessoa levanta, está curado. Então é um segundo ali, pouco. Tem gente que não cai, não acontece nada assim extra, e tem gente que acontece, tudo é coisa de Deus. Deus faz do jeito dele, né? E nós não entendemos essas coisas. Então muitas vezes nós queremos explicar as coisas de Deus de uma maneira humana para que a gente entenda, mas tomemos cuidado com isso, não vá pensar que Deus fez isso assim. Então aqui não existe nada de natural, aqui é coisa sobrenatural. Subtópico 1, a primeira, anestesia. Em primeiro lugar, o Criador, agora também cirurgião, coloca Adão para dormir. E assim o homem adormece profundamente. Gênesis 2, 21. É claro que Deus não é um médico, né? Não é um cirurgião, nem aplica anestesia em ninguém, nada disso, né? Então, a ação sobrenatural de Deus, onde então ele coloca Adão para dormir, né? E às vezes você vai pensar, isso levou um tempão para fazer. Não, em um segundo, pronto, está resolvido. Essas coisas de Deus são assim, coisa maravilhosa, que nós não compreendemos, né? Procuramos muitas vezes explicar da maneira humana, mas temos que tomar sempre cuidado com a reverência, né? E não comparar Deus com homem. Então, as coisas de Deus são sobrenaturais. Então, ele vai e Adão, então, adormece profundamente. Deus vai, então, criar, a partir de Adão, a mulher. Subtópico 2, aí, a primeira cirurgia. Estando Adão já adormecido, Deus abre-lhe o peito e extrai uma das costelas. Em seguida, fecha-lhe a cisão com carne, Gênesis 2, 21. A cirurgia é bem sucedida, a plástica é perfeita, como está em Jó 5, 18. Deus conhece plenamente a nossa estrutura, porquanto é o nosso Criador. Salmo 103, 14. O seu filho também é um perfeito cirurgião. Lucas 22, 50, 51. Também aqui nós vemos uma imaginação, né, do homem para entender, para explicar uma ação de Deus. Então é um milagre que acontece. Tá? Então Deus tirou dali e criou a mulher. E ali foi fechado novamente. Então a carne estava ali no lugar. É uma coisa que é feita instantânea, rápida, é um milagre. Né? Não tem nada que cortar, tirar pedaços, botar. É uma coisa instantânea, um milagre de Deus, uma ação sobrenatural de Deus. Então, para nós entendermos, é falado assim como se fosse um médico fazendo. Então veja que aí a palavra indica que foi cerrado aí, né, um osso, né, cortado, tirado um pedaço e da costela então de Adão é formada a mulher. Isso tudo um ato instantâneo, um milagre, uma coisa sobrenatural. Subtópico 3, a primeira engenharia genética. Da costela extraída de Adão, o Senhor forma Eva, a primeira mulher, como está em Gênesis 2, 22. Aqui, como em toda a Bíblia, não temos nenhuma narrativa mitológica. Trata-se de um relato histórico, real e confiável. Observemos que da costela de Adão, o Criador coleta o material genético ideal do homem para a formação da mulher. Salientamos que Deus não criou Eva como um clone de Adão. Antes criou-a como uma pessoa autônoma e consciente de sua existência e missão no mundo. Então veja bem que se fosse uma operação, né, como o médico faz, tal, o cientista faz, tal, seria aí um clone. Mas não foi assim, é um milagre. Então Deus criou a mulher. E agora ele cria a partir de Adão. Então ele vai criar agora um ser humano capaz de pensar, de agir, de saber o que está fazendo, né, o que precisa ser feito. Então um ser humano com inteligência. Vamos ao tópico 3, a missão da mulher. Subtópico 1, a missão de esposa. Subtópico 2, a missão de mãe. Subtópico 3, a missão como súdita do reino de Deus. Subtópico 1, então, a missão de esposa. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Gênesis 2, 23. Na minha opinião, aqui
é uma profecia. Aqui é uma inspiração que Adão teve ao fazer essa declaração, já que ele não sabia, ele estava dormindo, ele não sabia que a mulher tinha sido feita a partir dele, ele não tinha conhecimento do que estava ocorrendo. Então, ao olhar para a mulher, né, vem então uma profecia. Veja bem que ele vai dizer, deixará o homem seu pai e sua mãe. O que é isso? Ele não sabe o que é pai e mãe. Ele é o primeiro homem sobre a face da terra. Nunca tinha nascido nenhuma pessoa sobre a face da terra. Então ele não sabia o que era pai e mãe. Deixará o pai e a mãe, se unirá a sua mulher, serão os dois um só. Veja só. Isso é o quê? Uma profecia. Assim como ele diz, né? Essa agora, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Tudo isso aqui é uma ação do Espírito Santo. É uma profecia, uma palavra dada. E a partir dessa palavra que Adão vai saber o que aconteceu. E a partir dessa palavra é que nós também devemos entender o que Deus estava fazendo. Jesus cita, não é? Aí a passagem de Gênesis sobre isso. Vamos ver que Paulo também cita isso aí. Pedro também fala sobre isso aí. Então veja só que o Novo Testamento ele vai complementar, ele vai ajudar a gente a entender melhor essas coisas. Então quando existe ali a palavra dizendo essa será, né, a varoa, quer dizer mãe de todos. Então aquela de onde viria a nascer toda a raça humana, a mãe de todos que vão nascer na terra. O homem no hebraico é Ish e a mulher Isha. Por quê essa diferença? O homem, Adão, é pai de toda a raça humana e a mulher é a mãe de toda a raça humana. Então, varão, Adão, varoa, Eva. Então, varão por ser pai de toda a raça humana, varoa por ser mãe de toda a raça humana. Nome do varão, Adão. Nome da varoa, Eva. Veja no hebraico aí como é que se escreve, né? Ish. Aí, homem macho. Contraste com mulher fêmea, marido, ser humano, pessoa. Contraste com Deus. Céu, criatura humana, campeão, homem grande, alguém. Cada objetivo. Olha aí a palavra no hebraico aí, varoa. Isha. Mulher, esposa, fêmea, mulher contrário de homem, esposa, mulher casada com homem, fêmea de animais, cada uma pronome. Você vê aí o nome de Adão, no hebraico, Adão, né? Aí ó, Adão significa vermelho, primeiro homem. Você veja aí o nome de Eva, Shavá, Eva, vida ou vivente, primeira mulher, esposa de Adão. Então a mulher foi criada para ajudar o homem. De que maneira ela pode ajudar o homem? Então aí tem várias coisas que ela pode fazer. Entre elas estão essas aí, registradas pelo comentarista. Olha, conselhos sábios e oportunos, orações, né? Seu trabalho, gerenciamento da casa, sendo uma economista do lar, né? Uma boa esposa, companheira, amorosa, incentivadora. Agora, subtópico 2, a missão de mãe. Em relação aos filhos, a mulher orientada e apoiada pelo esposo é a real e a mais autorizada educadora dos filhos, como está em Provérbios 1:8. Na igreja primitiva, as irmãs Ló e Eunice, respectivamente avó e mãe do pastor Timóteo, tornaram-se referências na educação e formação dos filhos, como está em 2 Timóteo 2:5. Sem o trabalho dessas mulheres, o apóstolo Paulo não teria condições de integrar o jovem à sua equipe missionária. Embora criado entre duas culturas, Timóteo recebeu uma formação cristã de excelência. Atos 16:1. Então, em relação à criação dos filhos, né, uma mulher sábia, ela vai dar uma ótima educação dos filhos, ensinando sempre a palavra de Deus para os seus filhos, levando seus filhos à igreja. Então, sempre ali, pai tendo a sua autoridade no lar e a mãe sendo ali a orientadora dos filhos, sempre de acordo com a palavra de Deus. Veja bem que Lloyd e Eunice criaram Timóteo, que era filho de um pai grego, não tinha a cultura
né, dos judeus. Então elas eram judias, mas o pai de Timóteo não era judeu, era grego. Mesmo assim, elas criaram então Timóteo segundo a palavra de Deus, orientando, ensinando sempre a palavra de Deus para ele. E quando Paulo chega ali, ele vai levar Timóteo, então Timóteo vai ser um pastor, porque ele tinha uma boa educação, ele tinha o que? A base, né? Olha aí, uma casa, se não tiver uma base firme, então a casa cai. Mas se tiver uma base firme, ela é sustentada. E essa base deve estar em Cristo, né? Na palavra de Deus. Triste a mãe que não leva seus filhos para a escola bíblica dominical. Triste a mãe que não ensina a Bíblia, não ensina a palavra de Deus para os seus filhos. Triste o lar onde a Bíblia não é lida, não é pregada, não é ensinada. Subtópico 3, a missão como súdita do reino de Deus. Ao lado de seus maridos, as santas mulheres poderão ajudar os que ainda não demonstram a esperada maturidade cristã. Haja vista o exemplo de Áquila e Priscila, os orientadores espirituais do erudito e eloquente Apolo, como está em Atos 18, 26. Então existem aqueles homens que mesmo se convertendo, eles não têm aquela facilidade, né, de aprender a palavra de Deus, de ensinar, de explicar. Existem vários homens na igreja que não sabem ensinar, não sabem pregar. E existem as mulheres que já têm facilidade. Então elas aprendem rapidamente a palavra de Deus, sabem dar um ensino, sabem pregar. Então elas vão ser aproveitadas. Olha bem, no seu lar, você deve ensinar os seus filhos, né? E se o marido não lê a Bíblia, não fala nada, então a mulher deve assumir. Deve falar com o seu marido e, devidamente autorizado, deve fazer isso. Na igreja nós temos quantas professoras de escola bíblica dominical que têm ajudado tanto as irmãs, né, a crescerem na fé, a serem edificadas. Então é importante, as mulheres precisam exercer esse papel. Elas estudam mais, né, se dedicam mais na oração e no estudo da palavra de Deus. Devem, então, ensinar, pregar, devem ajudar e podem ajudar muito a obra de Deus. Conclusão, o Senhor Deus criou a mulher com a nobre missão de auxiliar e complementar o homem. Juntos formam a humanidade. Sozinhos e isolados tendem a desaparecer. Por esse motivo, a missão da mulher cristã, à semelhança da esposa virtuosa de Provérbios, deve ser cumprida de acordo com a palavra de Deus e sempre com o auxílio do Senhor. Gênesis 4:1. A mulher, enfatizo, deve ser vista e tratada como co-herdeira da vida eterna. 1 de Pedro 3:7. Então a mulher tem uma posição definida de complementar, de ajudar, de orientar, de ajudar em todas as coisas, a administração do lar, aconselhamento do seu esposo, né? Aí os filhos, educar os seus filhos, conduzir para a igreja. E sempre está ajudando, fortalecendo essa união. Não tem como existir uma família sem uma participação ativa da esposa, né? Da esposa e da mulher. Então deve haver essa união e essa complementação. Então a mulher deve ser sempre tratada como co-herdeira da salvação. Tanto o homem quanto a mulher têm então um trabalho importantíssimo na obra de Deus e devem se complementar nisto. Vamos orar agora. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, se você precisa de uma cura, de um milagre, vamos orar agora e você receberá. Então, faça comigo essa oração se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Diga assim: Pai, em nome de Jesus, eu entrego agora a minha vida a Ti, aceito a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve, Senhor, meu nome no livro da vida, dá-me agora o Espírito Santo. Alegra-te, pois Deus te ama. Em nome de Jesus, solta agora toda enfermidade, toda doença. Toca, Senhor, nessas vidas e faz um milagre. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.